Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo você vai aprender a como utilizar a expressão had better em inglês. Had better é uma expressão do tipo model-like expression. Isso significa que had better é muitas vezes classificado por muitos estudiosos da língua inglesa como um verbo modal. A gente pode empregar had better quando a gente quer dar recomendações, sugestões. A diferença entre had better e should é que geralmente a gente emprega had better quando estamos associando a algo relacionado a uma urgência, ou talvez porque se não for feito, pode acarretar em algo ruim. A estrutura geral que a gente utiliza para usar had better em inglês é had better, e na sequência a gente vai utilizar um verbo na forma base. Como eu já expliquei em diversos vídeos do Inglês no Teclado aqui no YouTube, o verbo na forma base nada mais é do que o verbo na forma infinitiva, como por exemplo, to study ou to play. E a gente então remove a partícula to e ficando apenas study ou play. Então a gente utiliza had better e logo na sequência vem o verbo na forma base. Caso você queira utilizar had better na negativa, basta você utilizar a seguinte estrutura: had better, na sequência vem a palavrinha not e logo depois o verbo na forma base. Então lembre-se, a diferença entre had better e should em inglês é que had better geralmente é empregada quando você sente uma necessidade de urgência. Então, por exemplo, você quer dar uma recomendação, você quer dar uma sugestão para alguém. Contudo, nesse caso, há uma sensação de urgência. Do contrário, algo ruim pode acontecer. A gente geralmente utiliza had better na sua forma contraída com os pronomes pessoais da língua inglesa. Então, por exemplo, você pode dizer I had better ou então I'd better. Você pode dizer you had better ou you'd better. They had better vira they'd better. Assim como we had better vira we'd better. Você também pode utilizar had better com aqueles três pronomes pessoais do conjunto formado por he, she e it. He had better vira he'd better. She had better, she'd better. It had better, it'd better. Agora vamos ver alguns exemplos de como utilizar a expressão had better em inglês. Por exemplo, eu quero dar uma recomendação para um amigo no sentido de que ele deve prestar mais atenção na sua esposa. Eu posso dizer em inglês, you'd better pay more attention to your wife. Repetindo, you'd better pay more attention to your wife. Então, nesse caso, eu estou recomendando, estou falando diretamente para esse meu amigo que é melhor ele dar mais atenção à sua esposa. Você pode ficar se perguntando, ora, o que significa had better em inglês? No final das contas, inexiste, ou seja, não existe uma expressão em português que simbolize exatamente o sentido equivalente de had better. A gente pode até, inclusive, empregar algumas traduções para tentar facilitar o seu entendimento. No entanto, você deve lembrar que não existe um equivalente perfeito na nossa língua. Você simplesmente deve aprender a como utilizar had better em inglês. O interessante de had better é que a gente pode, inclusive, nos referir a nós mesmos quando utilizamos had better. No começo é muito estranho, porque é como se você estivesse falando com você mesmo. Ora, mas isso também é possível. Isso não significa que você está ficando louco. É simplesmente uma possibilidade. É como se, por exemplo, a gente estivesse falando com alguém a respeito de nós mesmos. Por exemplo, digamos que você está conversando com um amigo, com um irmão, com algum colega, e nesse caso você está com uma tremenda dor de cabeça. Você pode dizer que talvez seja melhor você tomar mais aspirinas, porque essa dor de cabeça não passa de jeito nenhum. Você pode dizer em inglês, I'd better take a couple more aspirins. Repetindo, I'd better take a couple more aspirins. Então, nesse caso, você não está fazendo uma recomendação, uma sugestão para você mesmo. Você está aqui meio que dando um pitaco sobre a sua condição, já que a sua dor de cabeça não passa de jeito nenhum, você supõe que seja melhor tomar mais remédio. Você pode montar com essa mesma frase uma frase mais completa, naquele sentido de que dizer se você não fizer algo, algo muito ruim pode acontecer. Então, vamos supor que você acredita que se não tomar mais remédio, essa dor de cabeça pode não ir embora. Você pode dizer em inglês, I'd better take a couple more aspirins or this headache won't go away. Então o que você está querendo dizer é que talvez seja melhor você tomar mais remédio, do contrário essa dor de cabeça não vai embora. Repetindo, I'd better take a couple more aspirins or this headache won't go away. Então o que você está dizendo é que talvez seja melhor você tomar mais remédio, do contrário essa dor de cabeça não vai sumir.
Um detalhe curioso é que a gente geralmente não utiliza had better em perguntas, a não ser que had better seja empregado na sua forma negativa. Isso é um tanto estranho, porque na maioria das vezes a gente aprende que verbos modais da língua inglesa podem ser utilizados na sua forma negativa, tanto em perguntas quanto em frases na negativa. No caso de had better, esse é um aspecto peculiar, ou seja, você geralmente não utiliza had better em perguntas, a não ser que utilize a forma negativa, como por exemplo, hadn't he better speak to his lawyer about this problem? Então, por exemplo, eu quero dizer algo do tipo, será que não é melhor ele conversar com o advogado a respeito desse problema? Será que não é melhor ele conversar com o advogado dele a respeito desse problema? Hadn't he better speak to his lawyer about this problem? Então veja que had better foi utilizado na sua forma negativa e em especial fizemos uma contraction form entre had e a palavrinha not, formando hadn't better. Observe outro detalhe curioso é que quando eu mencionei no começo desse vídeo sobre a estrutura geral para had better na forma negativa, a gente aprendeu que para poder montar frases na negativa com had better, a estrutura geral é had better, not, base form. No caso da pergunta em que eu utilizei a forma negativa, não foi essa forma negativa que eu utilizei, porque nesse caso a palavrinha not fez a contraction form com a palavra had e não apareceu no final da estrutura geral. O que eu disse foi hadn't better quando você está utilizando na pergunta. Já quando você monta uma frase na negativa, não confunda. Quando a gente monta frase na negativa, a gente utiliza had better not e na sequência um verbo na chamada forma base. Um detalhe curioso é que, quanto o inglês falado, muitas vezes os nativos da língua inglesa, não apenas nativos da língua inglesa, mas pessoas com inglês avançado geralmente tendem a apagar o som da palavra had na expressão had better. Então, por exemplo, não raro é comum a gente ouvir nativos da língua inglesa dizendo coisas como you better start talking. Repetindo, you better start talking. Então veja que nesse caso eu não utilizei a palavra had, compondo a estrutura had better. Outro exemplo, better go to bed now. Repetindo, better go to bed now. Perceba que nesse caso eu não utilizei nenhum pronome, inclusive não utilizei had presente na estrutura had better. Esse é um traço, então, da questão da oralidade. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo super curto sobre como utilizar um verbo modal had better em inglês. Caso você tenha alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários que a gente vai fazer questão de responder. Thank you for watching. See you next class. Bye.